O programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. A partir de agora, na Rádio e TV Elite, programa Papo de Engenharia, num oferecimento de FP2 Engenharia. Apresentação, Dr. Francisco e Luiz Cancan. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Engenharia, o segundo programa. Primeiro a gente quer agradecer a presença de todos, a presença primeiro do nosso grande convidado, grande estilo, que merece todos os nossos aplausos, nada menos do que Trigo. Trigo é uma figura ligada ao esporte, ao futebol americano. Além disso, é um grande jogador de futebol. E assim, Luiz, tá chegando, Luiz. Tá chegando a estrela. Já chegou, doutor Francisco. Chegou, tá presente na nossa mesa. Vamos chamar mais uma para fazer parte de tudo isso? Mais uma, ela que vai abrilhantar, ela vai encantar hoje os estudos da Rádio Elite. Sara Rodrigues, boa noite. Boa noite, que prazer estar aqui no Papo de Engenharia junto com o Dr. Francisco, Luiz Cancan, Ricardo Trigo, hoje esse convidado mais que especial. É um prazer estar aqui com o presidente de futebol americano e que representando esse timaço, né, que é o Corinthians. Ô, Luiz, agora vamos dar as boas-vindas. Nossa diretora, solta o hino do Corinthians, diretora. Eba! Por favor. Hino do Corinthians, hein? Olha, eu já virei corintiano. Já virou, hoje, hein? Já virei corintiano. Olha, eu nunca fui corintiana, viu? Não, eu virei agora. Eu também. Olha o tamanho do homem. Vou falar que eu sou o filho São Paulino? Jamais. Campeão dos campeões, eternamente. Eu sou São Jorge. Eu devoto, sendo vela pela semana. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Itaquerão. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Muito bem, Cris. Trigo, seja bem-vindo, Trigo, ao nosso Papo de Engenharia. Seja bem-vindo, Trigo. Pode falar aqui, ó, ele capta até a respiração. Muito boa noite aí. Hoje ele capta tudo. Muito boa noite ao pessoal da Rádio Elite, da TV Elite. É um prazer estar aqui com Cancan. Tive o prazer de saber que foi a segunda vovó Mafalda. A segunda vovó Mafalda. Conheci o primeiro, o Valentino Guzzo, está aqui com a belíssima Sara. Obrigada. E com o chavequeiro, presidente e dono da FP2, Francisquinho. Obrigado, Trigo. Trigo, pra gente começar, Luiz, Sara, vamos começar as perguntas, né? Ah, é verdade, Olha, é verdade. Trigo, primeiro ponto, primeira dúvida nossa, o que se representa o futebol americano para você? Então, na verdade, o futebol americano nos últimos 17 anos faz muita parte da minha vida. Eu fui para os Estados Unidos quando eu tinha parado de lutar. Eu fazia sparring pro Mike Tyson nos Estados Unidos e tal. Rapaz! E aí eu aprendi um pouco de futebol americano lá e trouxe isso pro Brasil. E acabei me chamam de Charles Miller, né? Que quem trouxe o futebol pro Brasil foi o Charles Miller em 1880. E eu trouxe a bola de futebol americano e comecei a brincar. Cara, então, para mim, o futebol americano é muito mais que um esporte, é um estilo de vida e é onde a gente faz amizades, conhece pessoas como encantadoras como o Francisco e como vocês aqui da rádio. Prazer. Então aí para falar muito de futebol americano. E o Tyson, gente boa? Então, o Tyson, ele é um cara que na época que ele lutava, ele não estava muito conectado com o mundo. Depois que ele estragou a vida dele com as drogas, com o estupro e tal. Ele, hoje em dia, tem inclusive um podcast lá nos Estados Unidos, muito famoso, junto com o John Hogan. E vem trabalhando bem aí. É um cara bacana, mas desce a porrada duro. A gente morava em 20 na casa dele, 20, 25 caras. Americano, de todas as nacionalidades, e a gente ganhava $100 por cada round que aguentasse ficar em pé com ele. Nossa! Então todo mundo falava... Você era sparring dele? Sim. Aqui no Brasil a gente treinava junto com o Maguire e tal, fui campeão brasileiro de boxe, de karatê, jiu-jitsu, enfim. Depois a gente conta essa história também. Certo. E
E aí a gente fazia um rodízio ali para todo mundo ganhar os seus $100, ninguém se machucar e o Tyson acabar treinando. Mas ele fazia 6, 7, 8 nocautes por dia de treino. Então, O cara é forte mesmo, né? muito rápido. A pegada dele é rápida. Forte, todos nós lá éramos, todos Sim, eram todo mundo peso é forte, pesado. mas o cara tem que ter agilidade. Tem que ter agilidade, muito reflexo. Muito reflexo. Porque enquanto um boxeador normal, a gente joga de 3 a 4 golpes, ele jogava de 6 a 8. O segredo é a agilidade, Trigo? Então, qualquer esporte, a velocidade é o segredo. É o segredo. Se você for um cara rápido em qualquer esporte, no futebol, você chegar primeiro, a bola é tua. Entendi. No vôlei, a bola é tua. Entendi. No boxe, no vale tudo, em qualquer esporte, a velocidade é o que manda. Então, se eu puder dar um recado aí para os atletas que estiverem nos ouvindo, Claro. treine a sua velocidade, seja ágil, rápido, para sempre chegar primeiro e não dividir. O segredo é a agilidade. É a E velocidade. o treino? O treino diário constante. O treino tem que ser diário constante, de qualquer modalidade que você Qualquer pratique, modalidade. qualquer modalidade, aí de 4 a 6 horas por dia, e você vai prosperar com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor Francisco. Trigo, me fala uma coisa. O futebol americano, a gente, eu pelo menos sou leigo totalmente, né, na arte de saber, né, do futebol, como funciona, como são as regras. Assisto muito pelos filmes, né? A gente assiste muito pelos filmes. É um esporte que a gente vê que é bonito, né? O equipamento que vocês usam, uma coisa que eu imagino que muito cara também, né? Agora, me fala uma coisa, é um esporte que a pessoa se quebra, não se quebra? Não, vamos lá. O futebol americano, ele é... Por exemplo, um franzinho, um cara magro, de perfil magro, ele não pode... Não, o futebol americano, ele tem Tem que ter um certo atende porte. todos os biotipos. Todos os biotipos. Porque você tem os bloqueadores, tem os corredores, tem os passadores e tem os recebedores. Dentro de um time pode ter vários perfis? Vários perfis. Então o futebol americano, ele é altamente inclusivo. Você precisa do baixo, do magro, do alto, do gordo, do forte, do lento, do bloqueador, então é tudo. O futebol americano, ele é primo do soccer, né, da bola redonda, que a gente está acostumado aqui no Brasil. E ele veio do rugby, e os americanos que estudavam lá na Inglaterra levaram um A esporte. criação do esporte é americana? O esporte futebol americano, que lá é conhecido só como futebol, sim, é americano. Sim, É, americano. sim, é americano. Rodrigo, mas esse esporte não está bem difundido no Brasil. Como que a federação enxerga isso? Não só, quando a gente fala Sudeste, é muito fácil. Você pega São Paulo, Minas. Agora, quando você pega esse trabalho fora desse eixo São Paulo, Rio e Minas? Na verdade, falar que não é muito difundido, se você pensar que ele chegou a 17 anos e hoje a gente tem por volta de 460 times, 17 federações, uma confederação brasileira, já fomos para 5 mundiais, ele é difundido, mas só que a gente consegue colocar de 5 a 7 mil pessoas no estádio, a gente coloca mais que vôlei, mais que jiu-jitsu, mais que vale tudo, só que não é um esporte que a mídia gosta de cobrir, por conta que o soccer da bola redonda é o carro-chefe. Todo mundo só quer falar de futebol o tempo inteiro. O futebol americano é muito forte em Manaus, Certo. tá? E Manaus, a gente teria que time em Manaus hoje? O Manaus Futebol, tá? Ele é muito forte lá. A gente tem um time na cidade de João Pessoa, que é o João Pessoa Spectros. Em São Paulo a gente tem o Corinthians, Palmeiras Storm e Portuguesa, que são muito fortes. Minas Gerais a gente tem o Galo, né, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, o Futebol Clube. Sim. Aí tem o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, todo mundo aí E tem praticando uma futebol liga americano. lá hoje em Manaus? Como que é isso? Não, é uma Rodrigo? federação. É uma federação. Manaus está hoje com 12 equipes lá. São Paulo a gente tem 48 equipes, dividido em 4 divisões, da primeira à 4ª divisão, com 12 equipes em cada uma. Então não é um esporte tão pequeno assim no Brasil. Por isso que a gente vai construir a nossa arena aqui de futebol Calma, americano. Trigo, ainda vai chegar nesse ponto. Vamos chegar nesse ponto. Vamos lá. A Sara tem uma pergunta. Sara, pergunta, Sara. Como é representar esse timaço, essa torcida apaixonada, né, que é o Corinthians? Ricardo Trigo. Sara, na verdade, eu joguei futebol americano aqui no Brasil durante 12 anos. E em qualquer lugar que você for jogar, você sempre está em casa, tá? Você vai jogar no Espírito Santo, a torcida é louca, vai lá os corintianos, participa, você vai chegar no Rio Grande do Sul, a torcida chega. A gente foi jogar no Peru, um campeonato sul-americano em 2014, que a gente foi o primeiro campeão da Libertadores, diferente da bola redonda.
A gente ganhou aí a Libertadores de futebol americano. Quando a gente chegou no aeroporto do Peru, a torcida estava lá. Isso é incrível. Então, ser corintiano para mim é minha vida, minha história, meu amor. E é minha segunda pele, né? É uma honra, um prazer estar você aqui Pô, no nosso programa. o prazer é todo meu e vou te dar a tua camisa do Corinthians. Eu quero! Porque Luiz, só A pra ela, partir de Luiz. hoje eu vou virar corintiana. também para tomar parte na rádio. A rádio. Pô, a gente é, manda, com Vacinada certeza. também. Não é possível, só ela ganha, não é isso? Então, e a Só gente representante ganha. feminina. Só porque ela é bonitinha? Não, é porque... isso. Bonitinha não, ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Aliás, Muito bonita. aliás, é o seguinte, foi um pedido. É porque a partir de hoje eu sou corintiana, nunca Eu também pensei virei em torcer pro Corinthians, tá Todo vendo? mundo virou Eu corintiano. sempre amei o Corinthians. É isso? Pô, o amor é recíproco. A pedido do Trigo, a presença da Sara Luiz feminina nesse programa é obrigatório, Luiz Cancan. Claro! Somos corintianos. Sempre. E agora eu amo o futebol americano, vou Sem até dúvida treinar lá nenhuma. com ele. A gente tinha um time feminino de futebol americano. Eu comecei com futebol americano no Brasil. A gente, Isso até que eu ia te fez, perguntar. a gente até fez o campeonato Existem paulista mulheres também. durante 4 anos. Aí chegou a pandemia, meio que estagnou e as mulheres acabaram se afastando. Mas é um jogo de muita pancada, né? A mulherada É bruto. consegue. eu vou bruto. Então, vamos lá. O soccer é um esporte de contato, né? Sim. A bola redonda é um esporte de contato. O vôlei é um esporte sem contato. Certo. O futebol americano ele é um esporte de colisão. Então já impacto o tempo Totalmente. inteiro, totalmente. Mas eu costumo dizer que é um xadrez humano. Você mexe as peças usando a sua força. E quem conseguir chegar na linha de E aquela fundo... contagem no trigo que é feita? Me explica qual que é. Na verdade, aquilo é muito de filme, né? 33, vermelho, 47. Mas procede? Procede. Na verdade, cada número é um quarterback que o marido da Gisele Bündchen que é o melhor jogador de futebol americano do mundo. Ele joga lá. Ele joga lá. Por exemplo, ele determina um número para os recebedores, um número para os corredores e um número para os bloqueadores. Então, conforme os números que ele fala, ele está chamando uma jogada ali naquele momento. Ah, entendi. Entendeu? Então, quando ele fala uma cor, ele está dizendo, por exemplo, o Corinthians, black. Black no Corinthians antigamente era corrida. Por que isso, Trigo? Branco era passe. Por que razão? Porque durante uma jogada você precisa enganar a defesa. Então, você não tem muito tempo, você fala black. Engana a defesa. Era uma estratégia era o de jogo. fullback, que era o Sim. Alexandre Frota, que aqui esteve. Sim. 2 eram Sim. eram os recebedores e 3 eram os E corredores. você, nesse jogo, você representaria qual? E eu, na verdade, era um bloqueador. E o que seria bloqueador para a gente poder entender? O Qual é, agora, para ajudar um pouquinho a gente a entender o futebol americano, a composição do jogo do futebol americano, composto de quantas pessoas e como é que é esse O lance futebol atacante? americano ele é jogado 11 contra 11. Ataque contra defesa. Tá. O meu ataque joga contra a defesa dos adversários. Tá. Eu tenho 4 tentativas para ganhar 10 jardas. E se eu ganhar essas 10 jardas, eu tenho mais uma série de 4... Uma jarda seria, desculpa. 91 centímetros. 91 centímetros. E cada vez que eu conseguir ganhar 10 jardas, eu ganho mais uma sequência de 4 tentativas até chegar na linha final do campo, que é o touchdown, que vale 6 pontos. Cada touchdown te dá direito a um chute, aí você chuta dentro do Y, que vale 1 ponto. Legal. Trigo, se nós fosse comparar o futebol americano com o futebol convencional que Nada no a ver. Brasil é difundido. O campo de futebol tem as mesmas dimensões? Não? Como que é isso? Como que é, em termos de curiosidade, para que o nosso público entenda a diferença entre um campo de futebol e um campo de futebol americano? É bem diferente, né? O campo não é muito diferente, mas um campo de futebol americano ele tem 109 metros, um campo de futebol da bola redonda tem de 100 a 105. A FIFA permite isso. O que é bastante diferente é a largura. O campo de futebol da bola redonda é 65 metros, o nosso é 48 metros. Quem nos Estados Unidos, nos anos 50, fez a regra, eles reduziram o campo para caber no enquadro dentro da TV. Então até nisso os caras pensaram. E hoje é o esporte mais rentável do mundo. Rapaz. Um jogador lá... Muitos patrocinadores, né? Muitos. Inúmeros, né? Aliás, os Estados Unidos viram uma espécie de eventos, né? Exatamente. Grandes Grande evento, né? grandes eventos. Grande evento. Agora, 30 segundos no Super Bowl, se você quiser anunciar a FP2 lá, assim que gasta 50 milhões. Muitos patrocinadores. 50 milhões. Não, 50 milhões. 50 milhões de dólares para muito você dinheiro. ter É um... muito dinheiro. Quanto ganha em média hoje um jogador americano? Por exemplo, o Tom Brady, que é o top. que é o top, ele ganha hoje em torno de 350 milhões de dólares ano.
Isso dividido em 12? Aí, 350 milhões de dólares ano. Vamos perguntar para os universitários. O que você acha, Sara? Os 27 milhões. Em torno de 37 milhões. 37 milhões por mês. E no Brasil, Muito a gente dinheiro. tem algum jogador que pode comparar isso? No Brasil, a gente está começando eu digo que a gente é semi-profissional. Tem alguns jogadores que são profissionais, Sim. mas os salários não chegam nem a casa de milhares de reais. A gente está aí na casa nos 2 dígitos ainda. Ô Trigo, pra você ter ideia, os nossos ouvintes aqui, eles são pavorosos, né? Eles mandam pergunta, Muito, mandam muitas áudio, perguntas. mensagem. Olha, Querem certamente agora participar. a Sara tem alguns recadinhos aí. Algumas Tem mensagens. algumas As mensagens. mensagens. Sara, por Depois favor. a gente vai soltar os áudios, tá bom? Por favor. Vamos lá. Com certeza. Sara, com você, Sara. Comigo? Opa, agradecendo o Marcos lá de Anália Franco, tá escutando aí, ó. A Maria de Mogi das Obrigado, Cruzes. Maria. A Beth de Santo André, olha, a Thalita do Morumbi, Sofia da Lapa, Nelson da Vila Leopoldina, um abraço. Também tem o Felipe de Itaquera, adoro futebol americano. Ele está Que é dizendo, olha aí, isso? já tem. Né? É de Itaquera, é corintiano. Tem o Wagner também de Itaquera, deve ser corintiano também. Ricardo de Londres, Ricardo, grande abraço. Esse é parceiro lá de Londres, tá sempre ligado aqui na programação. E o Silvio de Arthur Alvim, obrigado. Deixa eu só aproveitar aqui o Ricardo de Londres. Esse final de semana, a gente teve o jogo da rodada que é fora dos Estados Unidos, que foi em Londres, que foi entre o Falcons e o New York Jets. E que legal. estádio? Foi no estádio do Tottenham. Eu até Te mandei um vídeo de como eles como constroem constrói o rapidinho. estádio. Eles construíram tudo em Questão 24 de horas. 24 horas. Inclusive, eu tenho até uma pergunta aí do Ricardo de Londres, um áudio, vamos ouvir. Desconectou aqui, peraí, deixa eu conectar. Tá ligado lá, Cris, o Bluetooth? Dá uma olhadinha, vê se tá ligado, que parece que desconectou, peraí. Ligou agora? Tá ligadinho? Deixa eu ligar aqui. Mas pode ir conversando aí que eu já vou conectar. Trigo, essa experiência, o programa nosso é dinâmico, né? Ao As vivo perguntas é ao assim vivo mesmo. é isso. A vida é dinâmica, A vida é Francisco. dinâmica. A vida é dinâmica, Francisco. Vivo. 24 horas para construir tudo aquilo é um sonho aqui no Brasil. Com dinheiro você faz qualquer coisa, né? Então Sim. a NFL tem bastante dinheiro. A gente está aí com o sonho de trazer os jogos da NFL para a Arena Corinthians, Sim. Neoquímica Arena, Sim. contrariando aqui o nosso amigo Cancan, que chamou de Itaquerão. Aliás, lá em Itaquerão, é o maior estádio do mundo. Tá? É o Que maior que do mundo, isso? é o maior do mundo. É o número 1. É o mais bonito, né? Mais mais elegante. bonito, Mas maior não é. Nos Estados Unidos a gente tem estádios lá que comportam a capacidade de 160 mil e aqui em Itaquera 48 mil. Sim. Então Rapaz. a gente é um estádio médio aí. Médio. Verdade. Mas médio com a estrutura de grande. Com o maior time de futebol do mundo. Que é o Coringão, Porque- agora virei lógico. corintiano, cara. Sempre. Eu quero a camisa Aliás, esse autografada. programa só ainda corintiano. Agora só tem corintiano. Vamos soltar o áudio agora Por do favor. Ricardo. Aqui de Londres, estamos a saber das notícias que o Ricardo Trigo, presidente da Federação de Futebol Americano, está no Brasil. Futebol americano que é visto pelo mundo inteiro. Aqui em Londres se vê muito futebol americano. E só te fazer uma pergunta, amigo, Ricardo Trigo. O que acha da ideia, um dia termos o futebol americano a fazer um tour aqui na Europa, porque há muitos fãs aqui do futebol americano e ter este aqui, o futebol americano aqui em Londres, fazer um tour aqui em Londres, Lisboa, Portugal e outras partes do mundo, para os fãs pelo todo mundo ver. Acha que um dia isso pode acontecer, amigo, ter um tour aqui na Europa com esse futebol americano, Grande abraço, aqui de Londres, Ricardo e Antônia, que é a minha esposa das Filipinas, que está a trabalhar agora. Grande abraço aí ao Ricardo de Londres, que é meu xará. E a filha dele é quase o nome do meu pai, que é Antônio. A filha Antônia. Então, Ricardo, Portugal, você é português, a gente aí bem viu. Portugal tem uma liga, tem um campeonato muito forte, com 18 equipes. Então o futebol americano tá Bem difundido lá em Portugal. presente lá
em Portugal, e em Londres é o que eu estava falando. A NFL, desde 2010, eles vêm jogando fora dos Estados Unidos. Certo. E Londres é um endereço deles, Tóquio já foi, e a gente está tentando trazer em São Paulo, viabilizar isso junto com o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, junto com o deputado federal Alexandre Frota. A gente tem aí a carta do Corinthians para negociar o estádio do Corinthians, então a gente está aí tentando trazer a NFL para o Brasil para ser um grande evento que vai movimentar tanto ou mais dinheiro que a própria Fórmula 1. O Que Trigo, maravilha, hein? olha que a cidade de São Paulo está ganhando, né? O Trigo, esse fato de você ter essa perspectiva de trazer a NFL para o Brasil, a que você atribui isso? De que forma que a federação consegue enxergar isso hoje? Aliás, estamos passando por um momento de pandemia, os estados cada vez mais tendo um protocolo. Como é que a federação está enxergando isso? Falar em protocolo de estádio foi maravilhoso, né? Ver o nosso mito. Calma, você vai contar daqui a pouco. Calma, Luiz. Calma, Sara. Vai contar daqui a pouco. Como é que a federação está fazendo isso? Aliás, a segunda pergunta emenda com a seguinte forma. Se nós fizermos a NFL hoje, existe um protocolo adequado para que coloque uma quantidade adequada no estádio? O Francisquinho tá igual o João Kleber. Para! Então vamos falar. A NFL, se a gente fechar hoje com a NFL, eles não vão vir o ano que vem. O americano é muito bem organizado e muito bem estruturado e planejado. A gente está tentando fechar agora para trazer daqui 3, 4, 5 anos. Nossa. Então daqui até lá não vai ter pandemia. Tá? Em 2012, quando eu estava construindo a Arena Corinthians, você viu o vídeo, eles não viram, mas depois a gente coloca. Aliás, eu aí. conto essa experiência aqui, viu? Eu fiz um jogo onde foi construída a Arena Corinthians, no terrão, na lama. Sim. A gente fez um jogo lá. Espetacular, por sinal. E eu disse ali, Sim. por que não ter um jogo da NFL Sim. no Brasil? Então a gente vem galgando isso. Por que não ter um estádio de futebol americano na cidade de São Paulo? Então a gente também teve esse sonho, essa ideia. E estamos aí galgando e vamos conquistar tudo. O estádio, ajudar as crianças, dar oportunidade para jovens. Porque a gente tira muita gente da marginalidade, muita gente das Isso que é drogas. importante do esporte, né? E o esporte, se o governo mirasse mais o esporte, a gente não teria tanta discriminação. A Sara Rodrigues tem uma pergunta para te falar, perguntar sobre o projeto que você construiu a cidade de Tiradentes. Verdade. Sara, por favor. E hoje é o dia das crianças, né, Hoje gente? Vamos é. falar das Quero agradecer ao crianças, doutor né? Francisco, duas caixas de Com bombom aí para as crianças. certeza. Obrigado. Impressionante. Para as isso. crianças, nós, né, somos crianças também. Para aquelas pessoas que estão iniciando, aquelas crianças que estão com vontade, como é que faz para se tornar um jogador de futebol americano? Estimular, né? Feliz Dia das Crianças para todas as crianças, para você, Sara, que Obrigada. que é uma representante das crianças. Sim. Quase uma Xuxa. Quase uma Xuxa. Quase lá. Eu sou prima da Xuxa, gente. Eu tenho que Então, contar pra você. as crianças que quiserem no Corinthians, a gente tem um projeto de crianças a partir de 8 anos de idade. É lógico que elas não têm contato, até 16 anos a gente evita o contato. Então é só nos procurar no Corinthians ou procurar o site da federação, que é www.fepafa, que é FEPAFA, fepafa.com.br, e lá tem todos os times do estado de São Paulo, e aí procurar um time para começar. A grande maioria dos times tem as categorias de base, e aí podem estar iniciando aí. Ô, Trigo, me fala uma coisa, é um esporte caro, não é? Na verdade, caro. Depende muito do dólar. Como nossos equipamentos são todos importados, a presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano agora, a Cris, ela está conseguindo, junto ao governo federal, tirar os impostos dos nossos equipamentos. Então isso vai baratear muito. bastante. Reduzir custos. Sim, hoje um capacete está em torno de R$4.000. Uma bola, por exemplo. Uma bola está em torno de R$350. A roupa em si, o conjunto inteiro. Para você paramentar um jogador da cabeça aos pés, dizendo que você tem um capacete, protetor de boca, ombreira, luva, camisa, calça com 7 protetores, a meia, São a muitos chuteira, equipamentos. é muita coisa. Você está falando aí em torno de R$6.000, R$7.000. jogador? Deus Um do jogador. céu. Um jogador. O Trigo normalmente... Quantos jogadores são num time? Num time você pode inscrever no campeonato 53. Só que na pré-temporada você está treinando aí com 100 jogadores. Depois você faz um corte, né? E manda 53 para o Luiz, então campeonato. por essas razões a gente tem hoje no Brasil
esse futebol americano cada vez mais seletivo, vamos dizer Sim, assim? sim. Isso, a sua grande pergunta é essa. Sim, sim. E por que Trigo, esse custo ainda ele não se compõe ainda? Por que não tem tanto patrocinador para cobrir essas despesas, Sim. por exemplo? Por conta que a mídia só vai aonde está a audiência. Mas hoje, por exemplo, o futebol Não é Band difundido, Esporte- né? Isso não é difundido na mídia, Mas, o futebol americano, é. né? Nós transmitimos o Campeonato Paulista numa TV a cabo, não sei se eu posso falar o nome. Pode. A Band Esportes, ela transmite os jogos do Campeonato Paulista e a ESPN transmite alguns jogos da ESPN. Talvez a gente venha aí com um trabalho de formiguinha, fazendo trabalho em escolas, como a Sara falou, em Cidade Tiradentes a gente tinha um projeto social ali que a gente atendia quase 300 crianças. Então é devagar, mas a gente vai chegar lá. Ô Trigo, assim, quando a gente fala cidade Tiradentes, estamos falando de uma cidade, de um bairro gigante, milhões de pessoas que moram lá, 1 milhão e em torno disso. Como é que foi essa escola? Como é que você montou essa escola? Porque até onde eu sei essa informação, você bancou essa escola. É o maior Projeto. talvez seja, não, o Cidade Tiradentes é o maior bairro dormitório de São Paulo. do país, né? Da América do Sul até, eu diria. É muita gente que mora em Cidade Tiradentes e eu acho que ali era um lugar propício para a gente montar. Eu procurei o subprefeito da ocasião e eu propus montar um projeto, eles não cederam o terreno. E aí eu banquei os professores, banquei a bola, banquei alguns equipamentos e tal. E a gente tocou esse projeto durante 4, 5 anos, que era para depois o governo e a prefeitura assumir em parte, né? Sim. Acabou que não aconteceu. E aí a gente deu uma parada, mas em breve eu quero ter aí nas 36 subprefeituras do estado da cidade de São Paulo uma escolinha de futebol americano. Se nós pensarmos aqui, nós estamos diante de um projeto social. O Trigo realmente é um visionário desse tipo de projeto. Iniciou o projeto de futebol de escolinha no bairro da cidade de Tiradentes e teve aí um grande sucesso com esse projeto dele, bancando do próprio bolso, Luiz. Dado essa condição dos custos. Imagina quanto tempo você ficou bancando essa escola? Eu fiquei bancando 4 anos, tá? Você tem ideia de custo? Quanto custava isso? Não vamos falar de valores, Francisco. Isso aí foi uma coisa social que eu fiz, foi uma coisa que eu acho que é muito mais importante a gente falar dos resultados, tá? E ali a gente tirou muitos talentos para as equipes que hoje compõem muitas equipes do estado de São Paulo. Você teria um número, por exemplo? Quantos jogadores a gente conseguiu tirar desse A gente conseguiu, veja, você pode achar que é pouco. Foram 18 jogadores que saíram desse núcleo para todas as outras equipes do estado de São Paulo. Você pode falar, é muito? Não, é pouco. A gente não sabe. Tinham 300 crianças. Quantas crianças a gente não salvou através do esporte? É que esses resolveram seguir, tinham predisposição e estão com a gente aí até hoje. Você tem algum nome que poderia citar deles que estão em campeonato? Eu posso citar o Luiz Aguiar Alegria, que joga com a gente no Corinthians, que ele era um morador de situação de rua, né? Olha que legal. Olha, Sara, olha legal, que importância do... Ele Mudando a vida das pessoas, né? O esporte, ele estava né? 14 anos usando crack, era usuário de crack. E hoje em dia ele é meu braço esquerdo, meu braço direito, né? O meu braço esquerdo, porque o direito é a Cris e ele é esquerdo. Então, o Aguiar hoje em dia trabalha comigo, tem a chave da minha casa, tem a chave... Futebol americano mudando E ele hoje joga futebol americano comigo, lá no Corinthians, e constituiu família. Que maravilha. Enfim, tá aí. A gente percebe, Trigo, que você é um cara jovem. Não um tanto. Cara que, não tanto. A gente É que eu tô você é um cara conservadinho. jovem, você é um cara jovem. Aliás, ser corintiano eu tem queria esse que você privilégio. falasse quantos anos você entrou para essa modalidade do esporte, né, americano. Tá, como eu falei no começo para vocês, eu comecei lutando, me aposentei com 30 anos e queria algum esporte aí para Você faz o quê? Muay Thai? O que você faz? Então, eu comecei dentro do Karatê. Do Karatê eu migrei pro boxe, do boxe pro Jiu-Jitsu, do Jiu-Jitsu pro Muay Thai acabei caindo dentro do Vale Tudo. E também lá atrás comecei bastante esse movimento aí em 93, 94. Jovem, muito novo. Bastante jovem. E aí, trazendo futebol americano, eu tô com futebol americano 17 anos. Então, 30 com 17 eu não sou tão jovem assim. Não, jovem. Entendeu? Sim, mas jovem. Sou um jovem senhor, modalidade. sou um jovem senhor, sou um jovem senhor. Mas, ô Luiz, com essa... Você vê que o Trigo ele passa desde a área social, nessa área, ele consegue interagir
do trabalho que ele morou tanto tempo fora do Brasil. Sim. E como foi essa tua passagem de morar tanto tempo nos Estados Unidos, chegar no Brasil com essa mentalidade de ajudar, somar, fazer um trabalho social, procurar a cidade de Tiradentes, bancar um time durante 4 anos, tirar algumas pessoas, são 18 jogadores, e hoje tem um grande sonho que é transformar o futebol americano um pouco mais difundido no Brasil. Como é que você trouxe a tua experiência? Como é que esse mesmo trabalho que os americanos fazem muito bem feito e você tenta fazer aqui no Brasil, como é que você encontra força para que você consiga ao mesmo tempo deixar o ego de lado, porque aquilo que as pessoas têm Sim. ego, né? Existe uma antipatia entre o jogo de futebol americano e o futebol pelos quais a gente joga aqui, que é um jogo convencional. Como é que você quebra esse paradigma? Qual é a sua... O Francisquinho veio pra me quebrar hoje, hein? Perguntas assim, né? Tipo, Retas e diretas. Aliás, o papo de engenharia é isso, né, Luiz? Passamos a vida toda É treinando. engenheiro, né? É estratégia. É um jogo de xadrez. Força a gente tem que tirar todo dia, Sim. né? Batalhar e lutar. Sim. O projeto social sempre me moveu muito. Eu sempre acho que a gente tem que ajudar o próximo em qualquer situação que você esteja. A gente nunca precisa de tudo que a gente tem, a gente sempre pode doar um pouco de nós ou dos nossos bens para as pessoas. Eu acho que é o segredo, né? Eu acho que esse é o segredo da solidariedade. Ajuda, né? Faz mais bem até a você do que... É muito bom você dar, né? Receber é bacana, mas quando você dá é melhor ainda. Com certeza, e o futebol americano, quando eu trouxe ele para o Brasil, eu consegui ver nesse viés aí que a gente conseguiria ajudar muita gente. E estamos aí na batalha. O projeto social a gente bancou ali durante 4 anos. O Corinthians, apesar da gente ser Corinthians, o clube não tem gasto com a gente. Durante muitos anos eu banquei a equipe, até a gente conseguir os patrocinadores, enfim. E hoje a gente é campeão latino-americano, sul-americano, bicampeão brasileiro, 4 vezes campeão paulista, Coringão, categoria de base. É o Coringão que apoia o esporte? Existe algum outro... Sim, existe. Algum Tem o outro Corinthians, time Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco, Curitiba. São vários. Mas o Corinthians o Remo lá no nordeste do país, lá no norte São também. vários, então. Vários times, Eu né? acho que são 16 equipes Olha que bacana. da bola oval associadas com o futebol americano. Que bacana. Então, o Santos Futebol Clube também. Que A gente, inclusive, eu me aposentei na Vila Belmiro no dia 12 de 12 de 2016, eu me aposentei lá. Olha. Me deram até o... Olha que louco. Olha isso. Me deram o armário do Pelé. Do Pelé? Só que ele estava fechado, só que me deixaram na frente. E eu fiquei na frente, do armário do Pelé. Aliás, Trigo, a Sara tem uma dúvida. Como é que é o armário do Pelé? O que você encontrou diferente? Não, então... Pergunta, Sara. Vai lá, Sara, pergunta. Pergunta, Sara. Eu quero saber qual a idade ideal pra gente iniciar um esporte desse. Então, no Brasil, nos Estados Unidos, as crianças começam muito cedo. Com 6, 7 anos de idade, eles começam. Aqui no Brasil, a gente está com esse projeto aí de 8 anos, 9 anos, 10 anos. Sim. A gente está começando. Mas a gente não joga fora ninguém. Se você quiser participar de futebol americano, o Alexandre Frota, que aqui esteve, eu trouxe ele em 2010, ele estava com 48 anos. Então... Tudo bem que a gente tinha um planejamento para ele não jogava o jogo inteiro e tal, jogava porque a troca é permitida o tempo inteiro, então ele entrava, saía, então ele conseguiu jogar e fez 16 touchdowns, que bacana. 8 conversões para 2, e o Alexandre Frota foi uma grande estrela. Trigo, se nós fôssemos perguntarmos o que seria essa linguagem do futebol americano em termos de jogadas, o que você poderia falar uma que seria mais fácil para a gente poder fazer uma interpretação? Se eu fosse jogar, se fosse um atacante, qual que seria o meu dentro do campo de futebol, onde estaria o meu posicionamento? O Francisco, eu colocaria o Francisco como waterboy. E eu, assim, com o meu narizinho. Qual seria a minha posição? O waterboy sabe o que é, né? É o entregador de água. Entendeu? O waterboy. Aliás, o meu físico, meu porte não dá. O nosso futebol, o gandula. Quase isso. E eu seria o quê? Com esse narizinho lindo, maravilhoso? Você poderia... Seria aquelas meninas que ficam ali na... Não, aí a gente estaria Sara. Como chama aquelas Tem meninas? vaga? Cheerleader. Paga muito. mesmo? Nos Estados Unidos, uma menina dessa acaba... Ganha uma Já arrumei o grana, ganha uma emprego, grana. viu, Cris? Inclusive, nós temos 2 Tchau, brasileiras. gente, eu vou embora junto. Perdemos nossa... Tchau, gente. Perdemos nada, eu trago ela de volta.
Desculpa, Trigo. A gente tem duas, inclusive, cheerleaders, uma que no Miami Dolphins, uma brasileira, e no New England Patriots, que era o ex-time do Tom Brady, a gente tem hoje uma atual cheerleader. Ganha bem, e é muito... nos Estados Unidos é uma profissão muito Tem reconhecida. que ser mulheres bonitas. Ou não necessariamente. Tem que ser dançarinas. A maioria são loiras, né? Não, tem de tudo. Loiras, a maioria é loira. Eu tô dentro, Tem viu, de Ricardo? tudo, tem de tudo. Tem Oi, de tudo. eu sou corintiana, né? Loira. Loira. A gente tinha um grupo de cheerleaders no Corinthians. Vamos ouvir mais áudio? Mais áudio, vamos lá, mais áudio. Meu nome é João, sou bancário, pratico esporte, especial futebol. Queria que você comentasse sobre a disseminação e a inclusão do futebol americano no país, ainda mais tratando de Corinthians, né? Um clube de grande expressão no futebol, não só no Brasil, mas também no mundo. Então eu gostaria que você comentasse sobre a inclusão e a disseminação desse esporte no país. Se tratando de um país dominado pelo futebol tradicional, quais são as dificuldades que você espera aí futuramente, que você acredita que vai ter adesão e que possa ser um esporte ali bem praticado aqui no Brasil. Rapidamente, respondendo para o nosso amigo ouvinte, hoje no estado de São Paulo a gente tem 20 mil praticantes, 48 equipes. A dificuldade a gente já falou toda como é. E no Brasil inteiro aí a gente está com em torno de 35 mil praticantes. Então é um esporte aí bastante democrático, bastante inclusivo e de bastante estratégia, onde tem que ter muita força de vontade e amor pela guerra. Olha a diferença. Obrigado ao nosso ouvinte Diogo, né? Obrigado, Que fez Diogo. a pergunta. Olha, o Trigo comentou na fala anterior que eu que seria no futebol americano o gandulo, né? Ele tá pretendendo, ele gostou da Agora, ideia. olha só. Ó, ele gostou da ideia. Vou contar uma aqui. Hoje ele trouxe várias. Eu trouxe várias. hoje. Várias. Um belo dia, o Trigo e a Cris, que será a nossa convidada, tá certo? Daqui uns dias será a nossa grande convidada do programa. Tava o Trigo e a Cris numa padaria. Olha. E ele pediu um suco de laranja, um berute, sei lá o que ele pediu. E eu fui servir ele, lógico, né? E eu peguei o suco, entreguei na mão dele e ficou olhando, né? Ele ficou surpreso. Não, você tem que contar direito. Eu tinha uma reunião lá na FP2 e eu falei, vou tomar um café da manhã antes. Sim. E, pô, chega um cara de máscara, me entrega, eu falei, pô, eu conheço esse cara de algum lugar. E como eu conheço muita gente, eu fiquei olhando, tipo, pô, de onde que eu conheço esse cara? Aí que caiu a ficha, que era o grande Francisco aí, que resolveu me servir o lanche. Muito obrigado ali pelo aquele dia, eu paguei os 10% inclusive. Mais um áudio. Mais um áudio. Meu nome é Maria, sou bancária, não entendo muito de esportes, mas todo brasileiro sabe que o futebol é o número 1 aqui o esporte mais praticado aqui no Brasil. Todos os brasileiros amam futebol. Você não acha um desafio muito ousado divulgar o futebol americano aqui? Sim, é ousado, mas quem não tiver ousadia e alegria não vence na vida, né? Então, eu estou nessa batalha há 17 anos, é uma missão de vida que eu acho que eu tenho, eu vou fazer agora até morrer. Então, espero que eu morra daqui muitos anos ainda. Mas a gente vai ajudar muita gente aí, vai formar muita gente. Lá no Corinthians, antes da pandemia, a gente estava com quase 1.000 atletas treinando a modalidade. Isso que eu ia te perguntar, quantos atletas? Agora que a gente voltou pós-pandemia, a gente está aí com em torno de 150, 180, praticando em todas as categorias. Mas a pandemia estragou não só o mundo, mas o futebol americano também. A gente perdeu muita gente, inclusive fazer uma homenagem para 2 treinadores nossos que faleceram devido à Covid. Como chama o nome deles? O Luiz Seno. O Luiz Seno, ele era técnico de algum time? Ele começou comigo no Corinthians e estava no São Paulo Spartans e veio a falecer devido à Covid. E o AJ Flores, que era um americano que veio dos Estados Unidos para cá e estava comigo e faleceu devido à Covid. Aí um abraço para a família deles, o nosso sentimento. Nosso sentimento. Enfim, e a gente já quase 1.000 atletas, hoje está em torno de 180, 190, somando todas as categorias, mas a gente vai galgar e vai conseguir tudo de novo aí. Tem muitos áudios, né? Obrigada ao ouvinte Maria, né? Vou soltar mais um. Alô, Maria, obrigada aí. Olá, muito boa noite, meus queridíssimos amigos da Rádio Elite. Obrigado. Boa noite também a todos os ouvintes, sempre ligadinho, participando dessa brilhante programação.
Boa noite, Luiz Cancan. Boa noite. A brilhante Sara Rodrigues. Essa mulher entendida, viu? Né? O Francisco FP2, meu boa noite. Obrigado. Também. Boa A noite. loira linda, maravilhosa. A Cris Dalben, a diretora. Né? E esse convidado especial nesse feriadão aí, Dia das Crianças e Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Está aí o convidado especial, Ricardo Trigo, abrilhantando esse incrível programa da Rádio Elite, a qual eu sou fã de carteirinha, né? E aqui quem vos fala sou eu, Ditinha Lima, diretamente de Santo Amaro, São Paulo. E, peraí, tô me chamando lá em cima. Doutor Coriano Ferraz me chama. Valeu, Cancão, um abraço. Obrigado. Ditinha. Obrigado pelo carinho, querida. Luiz, Obrigada, Ditinha. Você vê a tua importância do futebol americano, programação da rádio toda sendo alterada, né? A Sara agora tem um monte de agradecimentos dos nossos ouvintes. Sara, Muitos ouvintes, né? Obrigada a todo mundo aí pela audiência. Sueli de São Bernardo. Obrigado, Sueli. Olha, Simone da Vila Madalena, Selma da Vila Sônia, Tiago do Murumbi, Luciano de Mauá, Cristina do Alphaville, Camila de Lisboa, Ivan da cidade Tiradentes. E também fala qual a idade ideal para começar esse esporte. O mais novo possível. Luiz, tem mais algum? Eu tenho um monte de gente aqui, ó. Luiz. Carlos de Itaquera, aliás, toda Itaquera Itaquera ligada, em peso. né? Obrigado, William gente. de Santa Cruz, é isso? Santa Cruz. Quem mais aqui? O Leonardo de Itaquera, tô falando de Itaquera em peso. Fábio de Alphaville, o Ramon do Chile, opa! Obrigado, Juliano lá de São Bernardo, obrigado pelo carinho. Ricardo de Perdizes, Cecília da Vila Matilde, Paulo lá da Itália, obrigado pelo carinho. O Fernando de Guarulhos, Sônia da Vila Mariana, André de São Mateus, Bruno de Osasco, Guilherme de Santana, Ronaldo de Sorocaba, Mariano da República e o Lucas do Rio de Janeiro. Tem mais aqui, Sara? Opa, tem mais, Tem mais, Sara? Tem mais? Muita Aliás, gente. O homem é muita gente bacana, ligadinha. importante aqui. E tem um monte de áudio. Rapaz, tá com essa pessoa. Na verdade, a audiência é por causa da Sara. Ah, Será? não, Acho que não, Todo hein? mundo quer aparecer com Todo mundo quer Ricardo aparecer. Trigo aqui, ó. Eu vou te explicar o motivo da audiência. Por quê? Além da sua pessoa, né? Aqui nos estúdios, a gente quer agradecer a sua presença, né? Esclarecer para o nosso público, para o pessoal da Elite TV, sobre futebol americano, que é uma modalidade que o brasileiro ainda desconhece. Mas sabe por quê? O motivo da nossa grande audiência? É porque a FP2 Engenharia, no final desse mês, vai estar sorteando um celular. É Última verdade, geração. é verdade. Então, todo mundo quer ganhar o celular. Todo mundo quer ganhar o celular. Um monte de interesseiro. Então, já que você falou do FP2, posso falar uma coisa? A Seleção Brasileira de Futebol, Flag Football, que é uma modalidade um pouco menos contato no futebol americano, em vez de você dar cacetada e jogar o cara no chão e parar a jogada, você puxa uma bandeirinha. Então é um pouco mais tranquilo de jogar. Tá indo jogar em Israel aí em dezembro. Sim. E a gente correndo atrás de patrocinadores e o Francisco aí Que entrou legal. com cota de patrocínio. Então agradecer aí. E Parabéns, e nem foi anunciado ainda, né? Se a presidente da confederação estiver assistindo, ela vai ficar muito louca. Ah, que legal. Mas eu já tô dando já no Primeira spoiler, mão, isso. em primeira mão. Primeira mão, FP2 Engenharia. Muito obrigado aí, Francisco, por estar apoiando o futebol americano. Que todos os empresários, né? Que Façam todos os empresários como a FP2 Engenharia, façam como a FP2. invistam, né? Invistam no esporte também. americano que está aí. Artista, né? Isso eu tenho dúvida. Qualquer esporte que seja Qualquer é esporte, importante. qualquer No futebol esporte. americano, Mas no meu eu- caso, eu agradeço. Sim, mas claro. Mais algum áudio, Luiz? Tem Posso vários. soltar? Tem Pode vários. contar mais um. Então, vamos Luiz. soltar. Oi, tio Trigo. Meu nome é Guilherme Farias Lima, tenho 11 anos e moro na cidade de Franco da Rocha. Tio Trigo, o que é o futebol americano? Aqui nas escolas não tem futebol americano. Como eu faço para jogar futebol americano? Como eu faço para ver um jogo de futebol americano? Várias perguntas. Eita! Como eu faço para ganhar uma bola de futebol americano? Tio Trigo, por que os jogadores de futebol americano usam armaduras para jogar? Tem mais? Palma, gente! Aliás,
mais, tem todas em um só. Vamos lá, o futebol americano, ele é o esporte mais seguro que tem, por isso que você está todo protegido. Você não usa tudo aquilo porque ele machuca, você usa aquilo para não machucar. Então ele é o esporte mais seguro que tem. Como faz para ganhar uma bola? Devido ao preço da bola, você vai ter que comprar um que o tio Trigo não vai pedir pro Papai Noel. Aliás, eu tô aguardando um até hoje. Ela é em couro, é confeccionada em couro? Ela é confeccionada em couro e a gente traz Isso vende no Brasil? Vende algumas lojas específicas, não é tão fácil. Por que não tem futebol americano nas escolas? Existe sim, em algumas cidades. Em Franco da Rocha tem uma escola, que agora eu não vou me lembrar o nome, do meu sobrinho aí que falou, que não é meu sobrinho, mas me chamou de tio. Aliás, tio é função. Ou quer ganhar uma bola, quer ganhar uma bola. Existe algumas escolas que tem já futebol americano. O Colégio Bandeirantes é um que tem o futebol, o flag football, né, que é a modalidade menos contundente da modalidade, com a grande Vicky, que é professora lá. Existem vários colégios. Eu tentei, junto com o sistema CREF, CONFEF e o MEC, para a gente capacitar professores para expandir para mais colégios. Isso que eu ia te perguntar. Mogi Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, toda a região do Alto Tietê, muitos colégios ali tem. E a gente está fazendo os campeonatos, os campeonatos estudantis. E a gente vai abranger todo o estado aí, os colégios, a gente vai capacitando os professores, através de cursos da federação, cursos nas faculdades de educação física, para incluir aí cada vez mais gente na modalidade. Por exemplo, a criançada que gostaria de ingressar no futebol americano, existem instrutores, professores, treinadores, porque primeiramente é necessário fazer um time, né? E instruir essa criançada que não sabe nada, absolutamente nada. Se bem que eu vou te falar, Cancan. Quanto tempo demora para uma criança aprender as regras básicas e começar a jogar? Muitas crianças que nos procuram, às vezes eles chegam falando para mim de jogadores da NFL, que são dos Estados Unidos. Eu falo, caramba, como que um moleque... Essa criançada não tem nada, né? Eu falo, como que um moleque de 7, 8 anos, 10 anos, sabe isso? E os caras vêm com um pedido de regras, como a gente viu o garoto aí falando. Eles vêm com regras que às vezes eu falo, pô, mas como conhece tudo, né? Como conhece tudo. E aí a gente só tem que moldar. No Corinthians e no estado de São Paulo, os professores que trabalham com as categorias de base, a grande maioria é professor de educação física ou supervisionado por professor de educação física, todos ex-jogadores ou jogadores ainda, que iniciam essas crianças e a gente faz essas competições das categorias de base no flag football, que é a modalidade de menor contato. E você diz que a vestimenta, a armadura é muito importante, que não tem lesão. Mas qual a maior lesão que você já teve jogando futebol americano? Boa pergunta. Jogando futebol americano, eu, graças a Deus, eu nunca tive lesão, nem lutando, nem jogando. As minhas maiores lesões sempre foram contusões musculares, tipo de extensão e tal. Mas se a gente puder falar, uma lesão característica no futebol americano é tornozelo, devido ao impacto e o... Dedinho não muito. Não muito? Apesar do meu ser totalmente torto, mas é muito mais por causa da luta. Entendeu? Braço dificilmente quebra, porque você cai abraçado com a bola. E ombro? Ombro também não. Tem a proteção? Tem a proteção que protege. Sim. Tornozelo e joelho são as lesões, mas não é nem devido à pancada. Muitas vezes é por conta do esforço repetitivo ou do próprio impacto contra o campo. Luiz, o papo tá muito bom. Nós vamos ter que ir pro intervalo, tá certo? Temos que ir pro intervalo. Para que o Trigo possa se recuperar. Sim, tomar uma aguinha. Porque o papo tá muito bom. Eu quero perguntar, a minha próxima pergunta, mas depois do intervalo, por que quando um cai, todo mundo cai em cima? Aliás, eu tenho uma segunda. Vai acabar de matar. Qual é a diferença entre futebol americano e rugby? Dá dó. Próximo intervalo. Na volta do intervalo. Toma um cafezinho. Voltamos a jogar com vocês.
FP2 Engenharia é uma empresa especializada em execuções de obras civil, comerciais, industriais, condomínios e gerenciamento de obras. Atua há 10 anos em atividades relacionadas à construção civil, planejando e executando desde o projeto até a entrega final da obra ao cliente. Com registro no CREA SP sob número 2253728. Nossa missão: todos os nossos esforços convergem para a satisfação das expectativas dos nossos clientes e garantir a transparência em nossas ações. FP2 Engenharia, Rua da Consolação, número 65, quarto andar, Conjunto 41. Acesse o site fp2engenharia.com.br ou Instagram FP2 Engenharia. Rádio Elite, a grife da música. Rádio Elite e você, tudo a ver. And everything that goes with it, I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends. Estamos apresentando Papo de Engenharia. Bem, meus amigos, estamos de volta com o programa Papo de Engenharia. Hoje recebendo aqui Ricardo Trigo. Ele está dando uma aula aqui de futebol americano. Estamos aqui junto com o Dr. Francisco da FP2 Engenharia, nosso patrocinador oficial do programa Papo de Engenharia, e a apresentadora Sara Rodrigues. É com você, Dr. Francisco. Caro ouvinte, aliás, queremos agradecer aqui a todos pela grande audiência. Trigo, você viu aí o que você faz para mexer em toda a nossa audiência aqui da rádio, né? No nosso intervalo, a gente estava falando de duas coisas importantes, Trigo. Avançando um pouquinho mais no nosso programa, como é que a federação hoje está difundindo o tão sonhado campo de futebol americano? Francisco, a gente ainda não está difundindo porque a gente quer construir primeiro. A gente ainda está na fase de projeto. A FP2 a gente procurou, né? Você fez brilhantemente um grande projeto.
A gente conseguiu o terreno, conseguiu a verba, e agora está esperando aí algumas questões documentais para a gente começar a obra. Eu já queria ter começado, já queria estar fazendo poeira, já queria estar pondo essa molecada aí para jogar o quanto antes lá, mas a gente tem que esperar os documentos aí, a coisa burocrática. Então, difundindo, a gente ainda não está. A gente está em fase de sonho e planejamento e fase de conclusão, né? Então, conto aí com você, com a tua perspicácia e tua expertise para a gente estar colocando esse projeto aí em pé. E já podemos divulgar, doutor Francisco? Olha, caro ouvinte, eu diria o seguinte. Primeiro, quando o Trigo fala futebol americano, foi um desafio para todo o time da FP2. Primeiro porque a gente não conhecia nada de futebol americano. E a gente teve curto prazo de tempo para que a gente pudesse primeiro entender a modalidade, como funciona, como que pratica isso, como que no Brasil a gente pode construir um campo de futebol com as mesmas características do modelo construído nos Estados Unidos. E qual foi o grande desafio? O Trigo trouxe isso para nós, e quando o Trigo nos procurou, a gente tinha 2 sonhos, né? Primeiro porque a gente não sabia construir nada de time de futebol americano, e o Trigo foi dando uma aula para nós do que era o futebol americano. E eu lembro que uma certa noite, acho que volta de uma meia-noite mais ou menos, o Trigo me passou acho que uns 50 fotos de uns 50 estádios, né? Para que a gente pudesse ter ideia do que seria o futebol americano. E qual foi o nosso se alguém perguntasse para nós qual foi o nosso grande desafio de entender o que seria o futebol americano, eu acho que o primeiro ponto seria entender o que o Trigo queria, né? Acho que foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi entender o que o Trigo conhecia de futebol americano e o que nós da engenharia não tinha essa expertise de construir um estádio, porque não é equivalente ao estádio de futebol convencional, né? Tem toda uma regra, tem todo um dimensionamento de campo, tem toda uma estratégia de fazer essa montagem da execução do projeto. Foi quando o Trigo, com a paciência dele, foi conduzindo o processo de forma assertiva. E foi muito engraçado porque o curto tempo de prazo que a gente tinha para entregar o projeto para o Trigo foi, da mesma hora que era desafiador para nós, a gente teria que ter uma sinergia com o Trigo, né? E todo o trabalho que tem uma sinergia de uma pessoa que entende, tem uma sinergia com os 2 pontos entre jogar futebol e ter uma certeza do que quer e ter um sonho igual ele, para nós da FP2 foi fácil, porque a gente entendeu rápido o que você queria, na velocidade que você queria, mas tinha um contraponto que a gente não conseguia entender, era como que a gente poderia construir um estádio e sem ter terreno, né? Então eu vou contar um pouco dessa história. Certo. Que antes de eu conhecer o Francisco, eu conversei com algumas outras empresas de engenharia, certo. E eu chegava para os caras e falava, eu não tenho terreno e também não tenho dinheiro, mas eu vou conseguir. Os caras falavam, então, valeu. Sabe, tipo... te olhava meio como um leproso, assim, sabe? Tipo... Opa, tá viajando. Esse cara é maluco. Tá viajando. E quando eu cheguei no Francisco, a gente foi muito honesto. Eu falei, eu não tenho... Você falou a mesma coisa. Falei a mesma tem coisa. Dinheiro? Eu falei, eu não tô com o terreno ainda, mas vou conseguir. Não tenho dinheiro ainda, mas vou conseguir. Ele falou, então vamos fechar. Entendeu? Opa, esse daí... E começamos a desenhar, foi. Aí saiu o terreno. Foi, saiu o dinheiro, agora está na parte burocrática aí para a gente conseguir a conclusão, né? A construção e conclusão, e se Deus quiser a inauguração, né, Francisco? Sem então, dúvida. Agradecer aí ele ter abraçado o projeto, porque não é todo mundo que... É verdade. Eu falei com algumas que os caras falam, mas quando você fala que não tem dinheiro e não tem terreno, o cara fala, mas sai daqui, velho. Entendeu? Mas você sabe, Luiz, que todo namoro tem briga. Tá certo, acho que o grande tem que temperar, né? Como molho, tem que ir temperando. Mas eu nunca briguei. Olha só, mas o Trigo, acho que todo um bom relacionamento precisa ter um pouco de briga, né? Claro. Um pouco de desavença, não. Acho que acertar os ponteiros. Acertar. E o Trigo tem um lado bom, né? Ele gosta de coisa muito certa. Cara correto. O cara correto, o cara do bem. E um certo dia eu não queria atender o Trigo. Não queria atender o Trigo, não queria ter o telefone dele, por razão muito simples. A gente tinha que falar pessoalmente, né? E o futebol americano me despertou 3 pontos que isso eu levo para a FP2. Primeiro é você se organizar melhor. Então você precisa ter, que nem os americanos falam,
cumpra aquilo que você promete. Exato. Entregue aquilo que você se prometeu a fazer. Exatamente. E segundo, faça. São regras, né? Faça uma correta e dentro dos prazos que foram pedidos. Verdade. E tudo isso o Trigo trouxe hoje para a FP2. E a gente pega isso como projeto do futebol americano, como sendo os pilares hoje da empresa. Né? Um pilar de sustentabilidade. Todo mundo cresce, né? Todo mundo cresce. Então, quando o Trigo nos procurou, e aí eu quero dizer que a grande Cris, que certamente está nos ouvindo, e vai ser uma grande convidada nossa, ela despertou, o Trigo trouxe para nós algumas coisas que a gente não tinha. Né? Por exemplo, o Trigo tem um lado que poucos conhecem, esse gigante, mas ele tem um coração aqui grandioso. Do tamanho dele. Do tamanho dele. Uma das coisas que mais me trouxe assim de grandeza foi quando ele entrou na FP2 e disse o seguinte: olha, você já viu um campo de futebol americano ser construído? Eu disse, nunca vi. Então faz o seguinte, vou te dar 8 para que você possa visualizar. E vou te dar outra regrinha ainda. Na Moca, porque eu não vou dizer aqui o nome, foi construído um estádio similar ao que eu quero. Né? No mesma hora, no dia seguinte, eu fui visitar o estádio. Conhecer a estrutura do estádio, qual que é o acesso, arquibancada, tipo de grama. E qual foi meu grande retorno disso? Quando eu disse pro Trigo, eu acabei de ir lá. Mandei até um vídeo. A alegria dele foi como se nós estivesse dentro do campo de futebol. Né? E eu visitei também o Ibirapuera, né, que nós somos juntos. A alegria dele de mostrar todos os pontos, vestiários, arquibancada, eu quero isso, eu quero aquilo. Então ele transporta para nós, Sara e Cancan e Cris, uma forma de como ele ama esse futebol. Né? Quando a gente faz as coisas com amor, aquilo que ama, aquilo que gosta, aquilo que compromete, não tem fronteira. Então ele traz essa sensibilidade para nós. Lógico, o sonho se torna realidade. E eu tive o prazer de nós estarmos no gabinete do vice-governador. Aliás, vice-governador, muito obrigado ao senhor. Alexandre Frota, você que está nos ouvindo aí, um monstro, né, que faz toda a diferença nesse projeto também, a quem a gente deve todos os nossos agradecimentos. E eu estava com o Trigo, né, apresentando o projeto para o governador. Né? E a satisfação do Trigo em levar o projeto, né, e quando o governador falou que abraçou o projeto, que bacana, o Trigo ficou tão emocionado que todo mundo que estava presente na sala ficou totalmente... É uma conquista, né? É uma conquista, é um então, sonho. Nós, Trigo, o sonho... Quase chora, ele fala... Quase chora. Não, quase. Aliás, assim, a emoção foi tão enorme que certamente você tem algum ouvinte querendo fazer alguma pergunta. Eu tenho aqui, aliás, várias perguntas. Deixa eu soltar aqui, senão o povo fica bravo comigo. Falar, pô, você não soltou? Soltar. Oi, tio Trigo. De Meu novo? nome é Matias Lima, tenho 11 anos e moro na cidade de Franco da Rocha. Ela só complementou que ela tinha... Não é menino, é menina, tá? Vamos lá. Tio Trigo, o De que novo. é o futebol americano? Já respondeu. Vamos Tio entender. Trigo, o que é o futebol americano? O que é o futebol americano? Futebol americano é um esporte que parte do coração pro campo. Entendeu? É alma. É alma. É paixão. É força. É força. Talento. Mais um. Por que nas escolas não tem futebol americano? Tem algumas escolas, nem todas, mas é porque não está no programa do MEC. Mas a gente vai conseguir colocar isso aí o mais rápido possível. Legal. Tio Trigo, como eu faço para jogar futebol americano? É só procurar um time, o Corinthians está de portas abertas e... Eu acho que temos um novo talento Aliás, aí, viu? talento. Ele tá querendo saber tudo. Vai ser jogador. Como eu faço para ver um jogo de futebol americano? O Campeonato Paulista começa na segunda semana de março e tem jogos no estado inteiro de São Paulo, inclusive na cidade de São Paulo. Em Franco da Rocha a gente já teve alguns jogos também. É só ficar ligado aí nas redes sociais da Federação Paulista e do futebol americano do Corinthians. Mais um. O meu nome é Andressa. Tio Trigo, que futebol americano? Olha isso, que legal, hein? Hoje é o dia das crianças, elas Dia têm das crianças, desculpa, Trigo, mas olha que deixa elas falarem, né? Vamos lá, mais um áudio. Boa noite, Rádio Elite. Aqui quem fala é o Adriano Souza, da Rádio Elite, do programa Autos Dicas de Ricardo, todas quinta-feira. Quero desejar boas-vindas ao nosso convidado, Ricardo Trigo.
Desejo boa sorte aos projetos que o Corinthians traz ao Brasil. E mando um abraço para o Cancan, Sara Rodrigues Um e abraço. o Francisco da FP2. Um grande abraço para vocês aí, meus amigos. Até mais. Um grande abraço. Mais um. Olá, muito boa noite, meus queridíssimos amigos da... Já foi, né? Essa já foi. Já foi. É que tem um aqui que ainda não coloquei. Você sabe de quem que é, né, Cris? Sabe, né? Não esquece, por favor, de colocar meu áudio. Vamos soltar. Boa noite. Aqui quem fala é a Mãe Bueno. Quero mandar um beijão pra você, Francisco. Um beijo, viu? Também quero mandar um beijão pra Sara. Um beijo, pra ela. Mãe. Um beijo. Amo muito ela. Ai, e ela é que muito linda. fofa. Beijo, Também meu quero amor. mandar um beijão especial pra você, Cancan. Um beijo, amo muito você. Você é muito fofo. Eu sou fofo. Estou com muita saudade de você, viu? E também quero mandar um beijão pro convidado. Um beijo pra ele. Olha, e também recebido. quero mandar um beijão pra diretora Fofa Cris. Amo muito ela e ela é muito fofa. Beijos da mãe. Linda. Que É isso aí, é o maravilhosa. Luiz, se você vê o que o Trigo não faz aqui na Você viu o Trigo? Agora ele você vê fez outros, aqui. tem vários a você. Tem vários aqui, ó. Vários aí. Ó, Antes eu tenho uma pergunta. Você primeiro, vai. Deixa eu fazer a pergunta pra Faça. ele. Por favor. Porque tem aquelas pessoas, né, que veio o futebol americano e qualquer outra profissão também. Ah, eu quero ir naquela profissão pra me ganhar dinheiro. O que você acha? Verdade, verdade. Se ele for para os Estados Unidos, nós temos 2 brasileiros hoje na NFL, que um é o Caio Santos, grande amigo meu, ele ganha bastante dinheiro. A gente pode falar aí que ele ganha em torno de 3 milhões de dólares ano, que dá mais ou menos 15 milhões de reais ano. Nossa. É bastante dinheiro. Ah, eu acho que eu vou virar uma... E a gente tem o Durval Queiroz, que também joga no Miami Dolphins, que também ganha em volta disso. No Brasil, infelizmente, ainda não é pago dessa forma. A gente é um esporte ainda semi-amador ou semi-profissional, como queira. Alguns atletas ganham aí um teto aí de 3, 4, 5 mil reais. E alguns ganham ajuda de custo. Então ainda não é um esporte para ganhar dinheiro. Então, não, por enquanto, não sonhe como profissão. Sonhe como paixão de vida, como uma coisa que pode mudar a sua vida. Mas profissão ainda não. Mas em breve, quem sabe... O Trigo, o Papo de Engenharia veio para difundir o trabalho da área social. Seja você que é nosso ouvinte, você que tem algum projeto social e queira falar do projeto aqui do Papo de Engenharia, seja muito bem-vindo. Trigo, explorando um pouco mais o futebol americano, a gente sabe, com o projeto que nós estamos fazendo, a gente sabe que você tem um projeto inserido dentro do campo de futebol, que vai ser construído no Parque Tietê. Nós estamos falando aí que você vai atender uma comunidade local e eu queria que você explicasse um pouquinho melhor o que seria esse projeto e como chama o projeto. O projeto chama Touchdown do Futuro. Touchdown é o gol do futebol americano. A gente está programado para atender 400 crianças por ano, né, na verdade, em 2 turnos, de manhã e à tarde, de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e depois das 2 da tarde às 17 horas. Não é só crianças da comunidade local, é criança de todo o estado. A gente tem no projeto o alojamento, que é inclusive para poder atender as crianças que ali tiverem uma grande capacidade e não for do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, que não possa ir e voltar, morar ali no alojamento. Tem um refeitório que a gente vai propiciar comida e aí a pessoa pode virar um grande atleta participando desse projeto Touchdown do Futuro. Que legal. Então, legal, não é só um estádio, é um complexo esportivo voltado para o futebol americano que a gente está desenvolvendo. Que legal. Tem mais 2 áudios aqui, por favor, soltar? pode soltar eles. Meu nome é Diogo, sou bancário. É a mesma. É a mesma? É a mesma. Tá, ele fez uma pergunta. Existe algum requisito? Você já respondeu. Existe algum requisito, exemplo, peso, altura, para jogar futebol? Você já respondeu, né? Mas se puder responder de novo. Tendo vontade, você pode pesar 40 quilos que tem lugar para você, ou 180 quilos que tem lugar para você. Certo. Eu tenho um garoto de 17 anos, tinha, né? Porque na verdade ele foi chamado aí para jogar no México. Olha e isso. a Universidade Mexicana levou ele mora inclusive ali na região de Itaquera. A Universidade Mexicana levou ele, pagando a bolsa total dele. Ele vai se formar em odontologia e mais casa, comida, e ele vai treinar lá. Então o pagamento dele é conseguir a bolsa. Já para quem não tinha um sonho
já mudamos a vida desse garoto. Ele tem 2,4 metros de altura, 174 quilos, magro. Nossa, Luiz, é um animal. A Sara Rodrigues tem um filho. Certo, chama-se Daniel. Ela tá querendo perguntar pro Trigo como é que ela insere o Daniel no futebol americano. Olha, eu fiquei interessada mesmo, viu? Acho que o Daniel vai se dar bem nesse futebol americano. Rentável. Você precisa de algum, né, Luiz? Precisa de algum mas para ter sucesso, precisa estar aqui no Brasil. Dedicação. Ou tem que morar lá nos Estados Unidos, aqui mesmo, no Brasil? Primeiramente, um abraço pro Daniel, seu filho. Obrigada. Um abraço pro meu irmão, que também chama Daniel. Final de semana foi o aniversário dele, tá? O meu irmão fez aniversário ontem. É mesmo? Chama Daniel. Chama Daniel também. Então, um abraço aí pros dois Daniels que fizeram. Um abraço, Daniel. Fizeram aniversário aí. Aos Daniels. Ele começando com a gente encaminha ele. E com certeza, se tiver talento, pode chegar nos Estados Unidos, pode chegar no México, pode chegar no Canadá, que também tem altos salários, pode chegar na Europa, que tem as ligas lá alemãs, austríacas, que são muito fortes. A japonesa também paga bastante. Então, o futebol mundial, né? O futebol americano é mundial. Hoje são 177 países inscritos na IFAF. A IFAF, na verdade, é a FIFA do futebol. A qual você é presidente? Não, eu sou presidente da Federação Paulista. Presidente. Aí tem a Confederação Brasileira. Entendi. São várias. E a Confederação rege todo o Brasil. A Federação Paulista rege São Paulo. E a IFAF rege o mundo. Entendi. Tá? Vou colocar o Daniel então, viu? Ele é bravinho, ele é bem bravinho. Acho que ele vai se dar bem nesse jogo. Quantos anos o Daniel tem? 8. Então já está na idade de começar, vai ser um prazer recebê-lo lá no clube. Os treinos são de quarta-feira e sábado. Ele está precisando, porque ele está ficando gordinho, está ficando, muito em casa, nesse negócio de pandemia. Hoje em dia, o maior problema das crianças e dos jovens é a obesidade. Rodrigo, eu queria fazer... Esporte é muito bom para isso, bom, sem dúvida. Pegando o gancho da Sara, você tem um monte de gente para agradecer. A Sara certamente acho que já entendeu. Entendi, né? maravilhosamente. Muito bom. Aliás, abriu as portas desse projeto novo que teremos para poder inserir. E fiquei seriamente, interessado em colocar o Daniel. Olha isso! Não precisa esperar o projeto começar, na verdade, que o projeto, quando o complexo estiver pronto, já pode levar de imediato lá no Corinthians para ele. Tá iniciando aí, vai ser um prazer aí. Luiz, eu sei que você tem... Os nossos ouvintes estão... Você quer agradecer, Luiz? Posso falar? Pode, por favor. Sueli do Jardim França, pertinho da gente, está ligadinha. Flávio da Penha, Paulo de Guarulhos, obrigado. A Ana lá da Bahia, só não falou a cidade, obrigado pelo carinho. Valéria do Tatuapé, obrigado, que mais? Valéria. Osvaldo de São Bernardo, obrigado. Robertson de Santo André, Alexandre de Campinas, ligadão aqui no programa, obrigado também. Carlos de Guarulhos, Gabriela de Ipanema, Rio de Janeiro, opa! Hugo de Alphaville, quem mais? Daniela do Jardim França, Jarbas lá de Jundiaí, Daniel de Santana no Parnaíba, Cíntia da Diadema, Silvio de Sapopemba, Salvador de Osasco, obrigado. Murilo de Campinas, Israel do Jardim Ângela, Paula de Itaquera, muita gente de Itaquera, Bianca do Piauí, quem mais? Bianca, obrigado. David Sapopemba, já falei. Bianca do Piauí, já falei. Irene de Osasco, obrigado pelo carinho. Gabriel do Sacomã, Rui da Bahia, André do Morumbi. Olha quanta gente no obrigado, programa. Papo de Engenharia. Luiz do Tremembé, muita gente. Josi de Tucuruvi, aqui pertinho. Bruno do Rio Grande do Sul. Aliás, eu quero agradecer a Rádio Marconi, que está retransmitindo ao vivo o nosso programa lá no Rio Grande do Sul. Obrigado ao Chico, obrigado a toda a direção da Rádio Marconi lá no Rio Grande do Sul. Tchê, pessoal. Obrigado. Bruno, do Rio Grande do Sul, ó, falei do Rio Grande do Sul. Acabou de chegar. O Bruno aqui, ó. Patrícia de Itaquera, quanta gente de Itaquera, hein? Renato do Recife, Nair de Curitiba, olha, Rita de Cássia da Bahia, obrigado. Bianca, Jardim Brasil, Pedro do Canadá, olha só nossa audiência internacional. O Canadá no futebol americano no Canadá é muito forte e paga bem, hein? Olha. E aqui o Edson do Hortolestal falando assim, bela pauta, parabéns. Obrigado a todos vocês pelo carinho, obrigado pela audiência. Obrigado, Rádio Marconi, retransmitindo lá no Rio Grande do Sul. E estamos aqui ao vivo pela
Rádio Elite, também pela Elite TV, pela Rádio Marconi no Rio Grande do Sul. Lembrando que você que queira rever essa apresentação, esse programa, depois ele vai estar a partir de amanhã no YouTube. Você entra lá no nosso canal do YouTube, Rede Elite, lembrando que Rede Elite é com Y, e você vai poder rever toda essa nossa programação, esse bate-papo aqui, junto com o nosso querido Ricardo Trigo. Né, doutor Francisco? Sem dúvida. Ô Trigo, nosso programa está chegando, tem 8 minutinhos para a gente poder falar algumas coisas e tá acabando. Tá acabando. Tá quase. Não, mas ainda temos tem muito tempo ainda. Francisco, A nossa diretora aqui sempre eu vou pedir aqui para nossa diretora para a gente fazer um sorteio. Lógico. Teremos sorteio. Esse daqui você vai agradecer também? Já leu, Sara? Não, esse aqui não. Então deixa ela agradecer. Aí vai entrar pra urna. Vai fazer um sorteio, hein? Vamos lá. Alô, Solange de São Mateus, Obrigado, um abraço. Solange. Janaína da Bahia, Paloma da Itaquera, Olha, muita gente tá aqui. Bárbara do Piauí, Obrigado, Leonardo dos Santos, Ana Paula do Murumbi, Murumba. Tânia da Vila Madalena, Carlos da Lapa, Laís de Manaus, Vinícius de Itaquera, Obrigado, Flávia da Vila Madalena, Pablo do Barueri e João de Itaquera. Valeu, gente. Que legal, valeu, hein? Eu vou pedir aqui Muita gente. rapidinho. Pessoal, quem entrar em contato aí com a produção, com a Cris, com a gloriosa Cris. Nossa diretora do A programa. gente não estava na pauta, não estava conversando, não tava nada. Papai, vem coisa Aliás, boa. calma. Vem coisa Aliás, tudo aqui é ao vivo, né? É ao vivo e a cores. Ó o João Kleber, ó o João Kleber. Manda, Francisco. Manda. Aliás, calma, não vai. Senão os ouvintes não vão parar de mandar perguntas, né? Claro. Mas a gente tem. Ele tem que dizer o que ele vai dar. Um carro, é isso, que Sara? vai dar? É isso? Eu acho que é uma camiseta do Corinthians. Eu acho que é isso. Aí eu só tô Corinthians. Fala, Trigo. Onde eu ando é Corinthians. Aliás, os nossos ouvintes têm. Eu vou mandar um capacete, um mini capacete. Do Corinthians para quem for sorteado aqui. É o mimo. É um mimo. Pra colocar na sua estante, na sua casa. Pra colocar na sua sala. estante, tá bom? Que legal. Parabéns, aê! Vamos lá, vamos sortear. Quem vai sortear, vamos pedir pra Você Sara. que ganhar, você vai ter que mandar de Olhos novo fechados, o seu nome olhos com o fechados. endereço completo, Tirar. para que a gente possa mandar no conforto do seu lar esse mimo oferecido pelo Ricardo Calma, Trigo. faz suspense. Olha. É mulher ou homem? É homem. É São Paulo. É São Paulo? São Paulo, é isso? É São Paulo. É São Paulo. Isso. Deve ser corintiano, no mínimo. Será que é Com corintiano? certeza. Deve ser corintiano, né? Fala, Sara. Vai virar nesse Leonardo momento. de Itaquera. E aproveitando a grande audiência. Isso é combinado. E aproveitando a grande audiência, você que trabalhou com segurança, você sabe. Vamos soltar o aviãozinho aqui. Vamos sortear uma camisa, Cancan. Vai sortear uma Vamos camisa. sortear uma camisa. Então deixa eu Vamos lá? Vamos pedir para ele, ó. Deixa eu pedir pro meu amigo aqui. É o meu amigo Leonardo de Itaquera. Agora você vai mandar de novo o seu nome, só que agora você manda o nome completo, com o endereço e o CEP, principalmente, para que a gente possa mandar no conforto do seu lar pelo Sedex. Você vai receber na tua casa, tá bom? Cris, anota aqui, por favor. E agora uma camisa. Semana, tá? Uma camisa. Agora uma camisa. Vamos lá, Cancan. Vai lá, Eu vou sortear, vamos ver. Tomara que seja corintiano, vamos ver. Opa, deixa eu ver aqui. Silvio de Sapopemba. Aê, mais um. Muito bom. São Paulo. Você vai mandar seu nome completo também, Silvio. Não esqueça o endereço e o CEP, porque aí a gente manda no conforto do seu lar pelo Sedex, tá bom, Silvio? Então tem uma semana para mandar tudo certinho aqui pra gente. E agora quem vai ganhar é você. Doutor Francisco, passa para mim, por favor. Esse ano nós estamos completando 10 anos de Rádio Elite. São 10 anos de Rádio Elite. E todos os nossos convidados e parceiros, e você é um grande parceiro agora da Rádio Elite, da Elite TV, recebem o certificado de participação no nosso programa. E eu quero que você coloque esse diploma, esse certificado, num canto especial da sua casa. Ricardo Trigo, você é merecedor. Muito obrigado, Cancan. Muito obrigado, Sara. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, Francisco, aos amigos ouvintes aí. É uma satisfação estar recebendo esse diploma aqui de participação na Rádio Elite. Fico muito feliz e desejo aí muitos e muitos anos de mais sucesso para vocês. Muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade de estar falando aí para os nossos amigos. E a gente fica muito honrado, né? Sem dúvida. Francisco? Trigo, aliás, todos os nossos convidados aqui
O Papo de Engenharia veio para fazer a diferença, somar algo novo, Sim. onde a nossa pauta é construída. No nosso aqui, a gente não conversa muito aqui no nosso diálogo. O nosso convidado sempre fica à vontade para responder as perguntas que ele achar proveniente a ele. E esse papo de experiência, essa troca de experiência aqui no Papo de Engenharia só nos transforma gigantes como você é. Eu só tenho uma reclamação para fazer. Aliás, calma, corta, Cris. Não, eu tenho uma reclamação para fazer. 1h30 é muito pouco, né? É muito pouco. Você vê que passa rápido. Temos que estender aí pelo menos mais de meia hora. É uma sabatina, né? A pergunta não paga, né? Foi muito gostoso aí participar, foi muito legal. Agradeço demais. Muitas perguntas. E, pô, estamos aí. E é um sucesso, vai ser um Mas sucesso. esclareceu Vai bem, ser um viu? sucesso. Obrigado. Aliás, eu queria Luiz Cancan, o nosso ilustre deputado federal Alexandre Frota. Nosso querido Frota. Aonde eu disse a ele que todas as terça-feira a gente ia difundir o trabalho social dele. Hoje, ontem e sábado ele fez uma festa enorme lá em Cotia. Eu vi, Olha tava que legal, vendo né? lá Onde ele no entregou O trabalho social que ele faz é maravilhoso. maravilhoso. O trabalho do Enzo Frota e Bela Frota. Entregou diversos brinquedos. E é uma coisa que ele não divulga, não é divulgado. Aliás, Isso eu aí tem que ser queria- divulgado. aliás, eu queria- Entregou absorvente para as mulheres, né? Uma coisa social Eu vi, muito parabéns. bacana, ajuda ao próximo. Isso daí tem que Eu divulgar. queria difundir com você, porque na última terça-feira nossa, que ele esteve aqui, a esposa dele tinha acabado de fazer a cirurgia. Olha. E ele manteve o compromisso conosco. E veio aqui ilustrar Maravilhoso. nossa apresentação. Que legal. Eu gostaria de agradecer o Frota, especialmente, e falar um pouquinho só dele, se vocês me permitirem. Por favor, lógico. O Frota é um coração que ninguém conhece. Quem acha que ele é aquele cara bad boy e tal, ele não é. Ele tem um coração divino. Verdade. É um cara que nos ajuda muito no futebol americano. É um prazer e uma honra ter a amizade dele. Que bacana, né? E o que a Sara falou, ele está distribuindo absorventes para Eu vi adolescentes, no Instagram. adolescentes em estado de vulnerabilidade, já que o nosso presidente não quis aprovar e sancionar a lei. E o Frota, inteligentemente, e ele fez pelo coração, sabe? Quem conhece sabe. Agradecer ele por tudo que ele está fazendo no futebol americano. Você conheceu ele recentemente, você sabe as coisas que ele fez lá com o projeto social, com Enzo Gabriel e Bela Frota, né? Você sabe um espetáculo. Frota, um beijo no seu coração. Você Deus sabe junto as pessoas certas na você hora sabe certa, o que eu te amo. Olha, eu quero dizer que eu não conhecia o Alexandre Frota, eu era igual o povão, né? Depois que eu passei a conhecer a história dele, gente, realmente, ó, ele é um cara super 10, massa, do bem. acredita muito em Deus e eu virei fã dele, viu? Obrigado. Quem conhece, eu não quem conhece, conhecia. quem conhece vira. Olha, Vira fã. coração vira muito fã. bom mesmo. Essa semana, acho que era sexta-feira, ele me ligou e falou: Francisco, eu preciso de 3 cadeiras de roda. 3 cadeiras de roda. E você arrumou 30. Eu sei da história. Você sabe da história. Mas o legal, hoje, a Andréia me ligou. Andréia, um grande abraço a você, um grande abraço a Fabi. E a Andréia falou o seguinte: olha, estou com o carro aqui, levando a cadeira de roda para a senhora. Olha. Né? Era 7 horas da manhã. Então, o que tange o programa Papo de Engenharia é isso. Né? É a gente conseguir devolver à sociedade algo que ela nos dá de presente. Claro, né? Com certeza. Trigo, muito obrigado pela Muito sua obrigado presença. ao Cancan. Obrigado, querido. Foi um prazer te conhecer Prazer. e saber um pouquinho da sua história. Bom, obrigado. Obrigada, prazer, Sara. Trigo, viu? Essa linda. Imagina, você que é maravilhoso. Eu ia falar que tinha que estar na Rede Globo, mas se você está aqui no Papo de Engenharia, se você deseja isso aí. Mas eu vou ficar sem ela. Eu vou falar uma coisa rapidinho. O Matheus Pinheiro, ele era nosso narrador de campo, né? No jogo de futebol americano. E eu via tanto talento nesse moleque que eu falava: um dia você vai explodir. E hoje ele é narrador dos canais da ESPN e Fox. Legal. É uma área legal, né? Sim. Narrador de futebol americano e comentarista. Então, quando eu peguei o Matheus, eu já sabia que ele ia voar. Quando a gente tem pessoas talentosas, a gente sabe que vai voar e a gente fica feliz. Que honra. Francisco, obrigado pelas cotas de patrocínio que você está ajudando o pessoal, todo o seu carinho pela gente. A doação dessas cadeiras, você não sabe o quão importante isso aí é na vida das pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Cara,
Tamo junto. Gente, ó, eu vou falar. Eu quero também pedir as palmas pra ele, né? Pro Trigo e pro doutor Francisco também, por apoiar tantas causas, né? Apoia os programas também, apoia o meu programa, de sucesso, na rede NGT, canal 48. Você está mais que convidado, viu, Trigo? Você está convocado. Eu vou com certeza. Aliás, já que falou do narrador, a gente queria, Trigo, para que você pudesse falar com o narrador. Pra gente poder trazer ele aqui. Trazer um narrador aqui pra gente entrevistar, né? Saber como é que é. Fazer como é que é isso. Todos, eu faço essa ponte aí. Por favor, então a gente tem Paulo Mancha, tem o Matheus Pinheiro, tem o Paulo Antunes, tem vários narradores e comentaristas. Que maravilha, que maravilha. Eu queria que você deixasse uma fala aqui pra Cris, que será uma das nossas entrevistadas, né? Tá. E falar um pouco da tua experiência conosco aqui nesse bate-papo de engenharia de 1h30. O que você sentiu? O que você recomenda para os nossos? Quando eu estava falando da Sara, que desejava que ela chegasse na Rede Globo, a Cris começou trabalhando no Corinthians comigo. Depois ela veio ser minha assessora na Federação Paulista e hoje ela se tornou presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano, eleita. Então, quando a gente tem pessoas de talento do nosso lado e de capacidade, a gente tem que torcer para que brilhe e brilhe cada vez mais. Cris, vai ser um baita programa. Os homens aqui fazem você suar, porque é pergunta atrás de pergunta, entendeu? Não para. E pancada. Foi muito gostoso participar. E obrigado aí por tudo. Obrigado, querido. E chega mais perto, Francisquinho. Chega aí, vamos. Tamo junto. Quer me dar um beijo também? Pessoal, mais uma vez, obrigado pelo Papo de Engenharia. É um privilégio ter uma pessoa que deu Trigo. Lógico que o nosso representante feminino poderia ficar diferente. Assiste o programa tá certo? Portal de Sucesso. Obrigada, doutor Francisco. Um grande projeto desse junto conosco. Aliás, talento a gente tem que trazer junto conosco sempre, né? Sempre. O Luiz Cancan, que está sempre, quando nós convidamos a falar do projeto Portal de Sucesso, mas o Papo de Engenharia, quando nós levamos a crise da FP2, foi o primeiro. Já é sucesso, é segundo programa, hein? Segundo programa. E teremos outros e outros. A cada um de vocês, nosso muito obrigado por mais um programa aqui. Olha, 1h30 é pouco. É verdade, 1h30 é pouco. Vamos que papo gostoso. Tem que soltar o dinheiro, para aumentar, tem que soltar o dinheiro, Francisco. Tem que soltar o dinheiro. Nosso primeiro foi com o Alexandre Frota, agora com o nosso querido Ricardo Trigo. O próximo é surpresa. É surpresa. E não percam, no final do mês estaremos sorteando. Você mande seus áudios, suas mensagens. Todo mundo aqui vai para a caixinha da sorte. No final do mês, o sorteio de um celular de última geração, um patrocínio da FP2 Engenharia. É só curtir a página da FP2, né? Tem que curtir a página. Lá no Instagram, gente. FP2 Engenharia. Comentar, entrar não vai ganhar nada. Exatamente. É verdade. Tá certo? FP2 Engenharia, essa daí é top, maravilhosa. E que Deus abençoe a todos que constrói de casa a estádio de futebol. Aliás, o nosso grande locutor aqui da FP2 está presente aqui. Tá certo. Agora manda uma mensagem para todos nós da FP2, para o time da FP2, que abraçou você sempre, abraça sempre, a casa é sua. Eu fui tratado muito bem dentro dessa casa. Todo o pessoal lá, eu não vou lembrar o nome deles, de todos os engenheiros que eu conversei, do japonês, as meninas. A Nathalie, eu acho que é a única que eu lembro, porque está mais presente. Obrigado aí por ter abraçado o projeto. Como eu falei aí, a gente chegar num lugar sem dinheiro, sem terreno e falar que quero construir. Um sonho, né? O cara tem que ser maluco para acreditar. Mas como a minha vida sempre foi pautada em grandes projetos e grandes coisas, a gente sempre realizou muito. Obrigado, Francisco, aí por ter apoiado e estamos aí e vamos conseguir. Tamo junto. Portanto, acreditem. Aliás, que vai dar certo. Acredite, já deu certo. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Agradecer aos nossos ouvintes, todos que participaram conosco hoje no Papo de Engenharia. Tenha uma semana abençoada e até o próximo programa. Luiz, obrigado. Obrigado a todos vocês mais uma vez. A partir de amanhã você vai lá no canal do YouTube. Esse programa você vai poder rever lá na íntegra, tá? Com o nosso querido convidado Ricardo Trigo. A todos vocês, meu muito obrigado. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Valeu, pessoal. Obrigado, Sara. Obrigado, Trigo. Obrigado, doutor Francisco. Tchau, gente. Valeu, gente. Deus. Até o próximo programa.